E hoje, no Momento Jurídico, você não pode ficar de fora. Falaremos sobre acidentes com vítimas no trânsito, responsabilidade civil e criminal. Isso daqui a alguns instantes com o Dr. Hollenberg. Fique no programa. E hoje, acidente com vítimas. O que acontece com o causador do acidente? Ele vai responder, com certeza, um inquérito na polícia, que vai gerar um processo criminal. E depois ele tem direito a um processo civil de perdas e danos morais, enfim. Isso veremos com o Dr. Hollenberg. No ato do acidente, gera o boletim de ocorrência. Isso daí vai proporcionar à promotoria que abra um processo criminal contra o causador do acidente. Não é isso, doutor? Certo. Você naturalmente está querendo saber quais seriam as responsabilidades de um causador de um acidente. Então eu lhe digo, em primeiro plano, aconteceu o acidente, tem que se ver que veículo foi quem estava com esse veículo. Aí, com a documentação desse veículo, o advogado tem que ver, terá que ver se o veículo estava em nome dele ou em nome de terceiro. Para isto, com vistas à busca de uma indenização pelo dano causado pelo acidente. Agora, se houve dano criminal, só responde o motorista do veículo. O proprietário do carro, aquele que o carro está em seu nome, não responde pela criminal. Então, vamos dizer, houve agora um acidente, figura A bateu no carro da figura B. Causou um transtorno, vamos dizer que houve uma vítima fatal. A polícia chega. O que é que a polícia faz? Pega a documentação, faz o BRAT do acidente para ver, para aproximar quem tem razão ou culpa pelo acidente e entrega essa documentação ao um advogado que vai propor uma ação indenizatória contra o motorista, contra aquele veículo. Ou seja, se vamos dizer que o dano tenha sido de uma monta grande, ele vai buscar primeiramente o DPVAT, recebe o DPVAT, se for o caso, mas depois ele entra também, ele postula uma ação de danos, tanto materiais como morais. E vai buscar o complemento do dinheiro que ele precisa para o seu dano. Agora, independente disso, o advogado verifica, e a justiça também, quem é que estava dirigindo? Fulano. Só o fulano que responde pela criminal. Pela criminal, só ele. Pela civil, responde que é indenização. Responde quem estava dirigindo e quem está compondo o recibo do carro, o nome do carro. Doutor, na ação civil, que é a ação de indenizatória, responde o dono do carro e o motorista. Contudo, na outra ação, que de lesão corporal ou de homicídio, seja lá o que venha a causar para a vítima, ele vai responder de qualquer maneira pelo Ministério Público. É isso? E vai precisar também de um advogado para acompanhar. Exatamente. Se quem estava dirigindo, o dano criminal é ele quem responde. Mas, indo buscar a indenização pelo dano sofrido, aí responde ele, o motorista, mais quem estava com o nome no documento do veículo. Este é que é o grande problema daqueles que vendem carro, passa o carro
e continua o carro em nome dele. Em caso de acidente, eu, por exemplo, como advogado, eu não deixo para depois. Eu busco o nome dos dois. Aconteceu um fato interessante que conota esta situação. Há alguns anos atrás, na cidade de Juiz de Fora, houve um acidente, um cidadão atropelou alguém e matou. Resultado, eu entrei com a ação de danos, pedindo a indenização de R$30 mil naquela época. E contra o motorista do carro e contra o dono da empresa, que era o principal responsável. Na hora da audiência, ele perguntou para o juiz: doutor, o que é que eu tenho com isso? Se o carro não estava comigo, estava com meu filho e foi ele quem atropelou. Aí o juiz respondeu: você procure fazer um acordo com a outra parte, com a vítima, porque o nome do senhor está aqui, o senhor é o dono do carro e o senhor responde também pelo dano. E aí fizemos e ele foi apenado a pagar uma indenização de R$30 mil e que fizemos um acordo, parcelamos em 5 vezes e acabou. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista e vocês fiquem atentos. Atentos para, ao vender o veículo, transferirem imediatamente para o nome da pessoa que venha comprar. E em caso de acidente, procure de imediato um advogado, porque além da responsabilidade civil que vai resolver seus problemas indenizatórios, tem a responsabilidade criminal que a pessoa que causa o acidente responde no tribunal de qualquer maneira. E ir sem advogado é extremamente perigoso. Ficamos por aqui com mais um Momento Jurídico.